Olá pessoal, então sejam bem-vindos. Sigo na minha epopeia de tentar gravar as aulas com esse pouco de voz que me resta. Então as aulas dessa semana, por conta desse meu afastamento, por conta da falta de voz aí associado a algum resfriado, estão sendo remotas, né? Infelizmente eu gostaria de fazer o curso inteiramente presencial nesse semestre, depois da gente ter passado tanto tempo só no remoto, mas não está sendo possível, espero que vocês tenham a compreensão. Então, tendo passado para vocês a primeira parte do vídeo na semana passada, ontem à noite, não semana passada, passada para vocês ontem à noite, a correção da prova da semana passada, aí sim, semana passada. A gente não pode ficar apenas nisso, apenas nesse conteúdo da semana, a gente precisa também introduzir conteúdos novos, tá? E os conteúdos novos que a gente vai falar nessa semana são, vou passar bem brevemente em alguns vídeos diferentes, vou separando para ver se eu consigo poupar minha voz um pouquinho. A gente vai passar sobre o capítulo 8, que trata de superposição de tensões, ou tensões compostas, se vocês olharem no livro do Popov, né? Lembrando que a gente está seguindo a apresentação feita no livro do Egor Popov. Vocês podem pegar em qualquer livro de resistência dos materiais que teriam os mesmos temas, talvez em ordens diferentes, mas a gente gosta de apresentação. Tem preferido a apresentação dada pelo Popov, especificamente na explicação de várias coisas. Tá? Então, no Popov, o nome desse capítulo 8, não é de superposição de tensões, ele chama esse cara de tensões compostas. Eu até julgaria que o nome mais apropriado para o tema seria superposição de tensões, tá? Mas eu entendo o que ele fala quando ele fala em tensões compostas, porque na real, para a gente falar de superposição de tensões de uma forma mais plena, a gente teria que ter os conteúdos que ele trata no capítulo 9. Tá? Eu vou tentar gravar assim, eu acho que tá legal, né? Acho que vocês estão conseguindo ter bastante contraste suficiente. Vou tentar escrever maiorzinho, tá? A gente vai testar desse formato, daí se não ficar bom, eu tento um formato um pouquinho diferente. Então, o que a gente viu até agora, né? Desde o começo do ano, a primeira metade do livro nos mostra tudo que a gente precisa saber para falar dos modos de solicitação principais que carregam qualquer tipo de elemento estrutural. Né? Então a gente tratou de tração e compressão, nessa ordem, né? Tração e compressão, flexão, cisalhamento e torção. Para esses modos de solicitação, a gente falou de várias coisas diferentes, né? Mas a gente sempre focou nos efeitos que esses caras causam. Né? Então tração e compressão provocam tensões no corpo, que podem ser calculadas então com uma força que age na seção transversal, dividido pela área. Então a gente tem uma característica de tensão média. E o tipo de deformação associada a esse cara a gente também viu, né? Um quadradinho originalmente desse tamanho, depois de carregado com esforços normais, esforços internos normais, tem seu comprimento aumentado numa direção e comprimento reduzido na outra direção. Então falamos também sobre respostas, efeitos, não apenas em tensão, mas também em deformação. O mesmo tipo de tensão, então esse tipo de tensão que a gente chama de sigma, né, associado então a mudanças de comprimento desses elementos básicos, a gente viu que apareciam também quando as tensões eram originadas por flexão. Então, quando um corpo estava carregado por flexão, ou seja, associado aos esforços internos de momentos internos, um quadradinho, então, por conta de aplicação de momentos nas suas faces laterais aqui, ele se dobrava, né, ele ficava curvo, assim, nessa linha central ficava curva, o que queria dizer que a gente tinha uma parte que reduzia o seu comprimento e outra parte que aumentava o seu comprimento. Quando o momento é positivo, como esse que eu estou mostrando para vocês, a redução do comprimento acontece aqui na parte de cima, e o aumento do comprimento aqui na parte de baixo, né? E tem uma linha, portanto, que não varia o seu comprimento, que é o que a gente chamou de linha neutra. Né? Então, esse aqui é o plano neutro, né? É a soma de todas as infinitas linhas neutras que acontecem nesses planos paralelos. Então a gente vai ter uma parte da seção que está em compressão, outra parte que está em tração. Se o sinal dos momentos internos fosse contrário, seria simplesmente inverter os lados desses momentos e inverter os sinais. Né? A gente teria então a parte de cima em tração e a parte de baixo em compressão, numa viga. E a gente viu então que a gente conseguia associar, como a gente tem essas mudanças de comprimento dessas partes da estrutura, né, a gente também está associado ao mesmo tipo de tensão que a gente tinha antes. Era uma tensão sigma, uma tensão associada à mudança de comprimento. Esse perfil de tensões ao longo da seção a gente viu que variava, né, com M, a partir do valor dos momentos internos que atuam na seção, ele variava com Y, então era uma função linear da coordenada Y dentro da seção transversal. Então, dentro da minha seção transversal, a gente tinha o y igual a zero na seção neutra, na linha neutra, e para cima ou para baixo, né, o quanto eu tinha que subir nessa seção e quanto que eu tinha que abaixar nessa seção, isso era o quanto que variava de y. A gente acabava tendo um perfil de tensões aqui ao longo do caminho. E a gente tinha que dividir esse produto de m vezes y por uma propriedade de área. Era a propriedade de momento de inércia de área, ou segundo momento de área, representa um pouco, para qualquer seção transversal, a sua resistência rotacional ao redor dessa linha neutra. Tá?
Esses eram os dois modos de solicitação básicos que estavam relacionados com essas tensões sigma, tensões de variação de comprimento. Em seguida, a gente tratou do modo de solicitação de cisalhamento. Então, o modo de solicitação de cisalhamento associado às forças cortantes. Quando eu tenho um quadradinho como esse, carregado com forças cortantes, de sinais compatíveis, né, segundo as nossas hipóteses de sinais, os nossos padrões de sinais que a gente adotou, um quadradinho que estava nesse formato, carregado sob tensões, carregado por forças cortantes, ele acaba se distorcendo como isso. Tá? Então essa deformação tem uma característica diferente do que a gente tinha antes. A gente não tem aqui, a gente está em cisalhamento puro, a gente não tem uma mudança de comprimento, a gente tem sim uma mudança de formato, mudam os ângulos internos desses quadradinhos. E associado a esse cara, a gente viu também como é que a gente calculava as tensões que agiam. Né? A gente discutiu bastante no cisalhamento que, embora seja possível a gente simplesmente pegar o cortante V e dividir pela área da seção transversal e falar sobre uma tensão média de cisalhamento, a gente argumentou que isso não era suficiente na hora que a gente estava pensando em tarefas de dimensionamento em cisalhamento. Afinal de contas, ao descrever como que evoluem as tensões de cisalhamento ao longo de uma seção, a gente viu que a gente precisava de uma fórmula como essa, que nos leva a ter uma distribuição também, uma distribuição de tensões. Ela é máxima mais ali perto da região do eixo neutro, nem sempre exatamente no eixo neutro, como a gente viu na própria prova. Né? O eixo neutro sim tinha uma tensão grande, mas a gente tinha partes dessa viga que tinham tensões maiores ainda por conta da largura T que a gente tinha nessa viga. Numa parte da seção transversal, a largura T disponível para a gente fazer esse fluxo de cisalhamento se distribuir. Né? Então, vimos então aqui de novo, a gente precisava de um perfil de tensões de cisalhamento ao longo da seção transversal para descrever qual que seriam os pontos mais solicitados. Ao passo que aqui na flexão, os pontos mais solicitados seriam os pontos mais distantes do eixo neutro. No cisalhamento, a gente já estava mais próximo do eixo neutro. A gente estava se preocupando com essas tensões principais, às vezes não em cima do eixo neutro, mas muito próximo do eixo neutro. E por fim, a gente viu então no capítulo de torção. O capítulo de torção, então, é um tipo de carregamento para o qual eu não consigo mais desenhar um quadradinho como esse, da mesma forma como eu tinha feito com os outros, né? Eu preciso desenhar alguma coisa em 3 dimensões para descrever o que está acontecendo, especificamente para mostrar onde que estão o torque que carrega esse pequeno elemento, né? Então, lembrando, o torque é um momento torsor, ele tem uma unidade de momento também, e tudo que era paralelo antes desse torque, né? Então essas linhas que são paralelas ao eixo principal e essas seções transversais que eram paralelas entre si formavam então tipo um quadradinho aqui na lateral desse tubo que, uma vez carregado com os torques que estão indicados aqui, faz esse carinha se distorcer de uma forma muito semelhante ao que acontecia no elemento de cisalhamento. Né? Se a gente pegasse um zoom, pegasse um elemento suficientemente pequeno aqui na lateral de um tubo sob torção e olhasse ele de cima, a gente enxergaria exatamente isso. Né? Então a gente está gerando ângulos internos diferentes, variações dos ângulos internos. E para esse cara, mais uma vez, a gente viu que a gente tinha uma forma que descrevia um perfil de tensões de cisalhamento na seção. E a gente viu que essa tensão de cisalhamento era tanto maior quanto mais distante a gente estivesse do centro. Né? Então, para posições R, contadas a partir do centro desse cara, quando o R vale 0, a gente está exatamente sobre o eixo principal, e à medida que a gente vai se afastando até o raio máximo, a distância máxima desse cara, a gente tem uma evolução das tensões de cisalhamento que agem num corpo que está sob torção. Aparece aqui, então, mais uma nova propriedade de área, né, que é o J, que é o momento polar de inércia, associado à resistência de qualquer seção transversal rotacional ao redor do seu polo, ao redor do seu centro, ele está alinhado com o eixo principal do elemento. Então, se a gente tem casos onde essas solicitações são todas isoladas, tudo que a gente precisa para tratar esses efeitos isolados, esses modos de solicitação de forma isolada, a gente já tem, a gente já sabe fazer isso tudo. Né? Só que, feliz ou infelizmente, né, na minha opinião, felizmente, porque traz uma complexidade, um desenvolvimento, uma sutileza, não uma sutileza, mas uma complexidade mesmo muito mais interessante a esse campo de estudos, né, é que muito raramente esses efeitos aparecem sozinhos. Na maior parte dos casos, esses modos de solicitação vão aparecer em formas combinadas em elementos estruturais reais, elementos estruturais que aparecem dentro de máquinas e tudo. Né? A gente pode ter, inclusive, mais de um modo de flexão. Então, duas tensões de flexão em planos diferentes, né, ao redor, provocando rotações ao redor de eixos diferentes, atuando no mesmo elemento.
Então pode ser essa superposição de tensões pode acontecer para dois tipos de solicitação do mesmo tipo. Você tem uma flexão que gira um eixo ao redor do seu eixo, gira uma seção transversal ao redor desse eixo, que a gente denominou y igual a zero. E além disso, um outro carregamento que faz esse cara girar ao redor de z igual a zero, por exemplo. Então, se essas duas tensões de flexão agem ao mesmo tempo sobre uma seção, a gente tem que pensar um pouquinho quais que são os impactos. O que a gente consegue aproveitar tudo que a gente viu até agora, do trato dos modos de solicitação de forma individual, como que a gente consegue aproveitar isso e trazer isso para dentro de um tratamento que seja coerente e consistente, tá? Então, como esses caras muito raramente aparecem sozinhos, né, a gente precisa ser capaz de tratar da composição de tensões diferentes. Tá bom? E por isso, né, ele fala de tensões compostas. Então a gente vai tentar responder como que a gente trata da composição de tensões diferentes, tensões de ou natureza diferente, ou de mesma natureza, só que com planos diferentes, como esse exemplo básico que eu dei aqui. Bom, inicialmente o que a gente pode olhar, e pode imaginar isso, que seja mais simples, né? A gente tem até um indicativo de quais tensões a gente não precisa, entre aspas, pensar tanto se são combináveis ou não. Né? Então, se para cada um desses modos de solicitação eu tivesse chamado as tensões de um nome diferente, então para tração e compressão tal, para flexão se eu tivesse outro nome, cisalhamento e tal, e torção, isso nos indicaria que a gente teria uma dificuldade, ou seria um indicativo inicial de que tinha alguma coisa que não seria possível a gente combinar as tensões com nomes tão diferentes. Ora, ao longo da nossa apresentação, a gente já fez essa separação, né? Como vocês podem perceber aqui, vou traçar uma linhazinha. A gente apresentou primeiro os dois modos de solicitação básicos associados a mudanças de comprimento, e para esses dois caras a gente tem tensões sigma. Então, se eu tenho efeitos de tração combinados com efeitos de flexão, nesses dois casos aqui, a soma desses dois caras, se eu tenho um efeito de tração que aumenta ou reduz o comprimento de um elemento, e sobre esse mesmo elemento estrutural eu tenho efeitos de flexão que também vão mudar o comprimento desse elemento, é bem natural pensar que a gente pode compartilhar esses dois carinhas aqui, esses sigmas, eles têm que ter unidades, têm que ter naturezas compatíveis, afinal de contas a gente está falando de efeitos compatíveis desses dois caras. Da mesma forma, se a gente tem tensões que provocam distorções nos ângulos internos, seja como cisalhamento ou seja em torção, essas tensões naturalmente devem conseguir se misturar. Tá? Então, o tema desse capítulo 8, né, o capítulo 8 do Popov, é para mostrar como é que a gente faz essas primeiras misturas de tensões com esses efeitos similares. Então, tudo que vai mudar o comprimento desses caras, seja tração, compressão ou flexão, a gente vai mostrar como é que a gente pode fazer a mistura disso e quais são os impactos disso. E tudo que vai mudar, então, os ângulos internos desses elementos, ou seja, cisalhamento ou torção, a gente vai mostrar como esses caras se casam. No capítulo 9, a gente vai dar um passo além e vai perguntar, mas por que eu não posso misturar taus e sigmas? Tá? E para a gente fazer isso vai ser possível a gente fazer. Eu vou argumentar para vocês no próximo capítulo que a gente sim faz muito sentido a gente tratar algumas tensões como taus e outras e algumas como sigmas. A gente tem visto isso desde a nossa definição do tensor de tensões lá no começo do semestre. Tá? Mas que tensão é tensão. Né? Então, e a gente vai ver então no próximo capítulo quais são as ferramentas que a gente pode fazer para encarar uma mistura de estados. Né? Então, se eu tenho um eixo motor que está sendo acionado por uma engrenagem, por exemplo, né? Na hora que eu aciono essa engrenagem, a força dessa engrenagem, por exemplo, uma engrenagem helicoidal, o outro par de engrenagem que está aqui mexendo com esse cara vai introduzir uma força, e essa força vai carregar esse eixo tanto em torque, quanto em flexão, quanto em esforços normais. Então eu vou ter uma mistura de coisas que mudam os comprimentos, né? Os momentos internos e os esforços normais vão mudar os comprimentos, terem tensões sigmas associados a esse cara aqui. E por conta da transmissão de potência, né, esse braço de alavanca aqui, eu teria que desenhar em 3D para mostrar para vocês, né? Mas essa engrenagem teria então uma força aplicada nesse formato aqui, e a gente tem então uma parcela desse cara que gera um torque
com relação ao centro desse eixo que a gente está considerando aqui. Então, se eu tenho um torque gerado por dentro desse cara, o torque é alguma coisa que distorce esse camaradinho aqui também. Né? E por conseguinte, né, como eu tenho uma componente vertical desse cara também, eu também vou ter uma componente de cortante. Então, se você imaginar o que está acontecendo num eixo que está sendo carregado por uma engrenagem, ele está sendo carregado em todos uma engrenagem helicoidal, como essa, né, onde os dentes estão inclinados e, portanto, a gente tem uma componente também de força alinhada com esse próprio eixo principal do elemento. A gente tem um Fx, um Fy e um Fz. As três componentes dessa força F geram efeitos diferentes nesse eixo, passando pelos 4 modos de solicitação básicos. Para a gente entender como que é o que é o reflexo desse esforço total sobre um eixo, a gente vai ter que ser capaz de misturar taus e sigmas também. Tá? Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai precisar estudar um pouquinho mais de teoria, e por isso está separado no capítulo posterior, que é o capítulo 9, que é chamado capítulo de transformação de tensões. Tá? Por enquanto, aqui já na superposição de tensões, a gente vai tratar os casos mais simples, misturando sigmas com sigmas e taus com taus. O que a gente tem que prestar atenção? Né? Quais são as limitações? Então, quando que eu posso quando é possível misturar, vou botar aqui entre aspas, né, que não é misturar, a gente está combinando, a gente está superpondo, né, misturar essas tensões de diferentes naturezas. Tá? Então, eu ainda não falei para vocês como que a gente está tratando da composição, quer dizer, estamos falando como tratar da composição, mas antes de explicar como que a gente faz efetivamente essas coisas, a gente está tratando, então, quando que eu posso fazer essa mistura dessas tensões de diferentes naturezas. Tá? Então, a gente tem algumas hipóteses básicas. As tensões que a gente vai buscar fazer a superposição, tá? A gente vai poder fazer essa superposição tranquilo. Quando a gente tem algumas condições respeitadas. Inicialmente, a gente tem que estar com pequenas deformações, pequenas distorções. E por que eu tenho que estar em caso de pequenas distorções? Vamos supor que eu queira fazer, então, a primeira composição lá que eu sugeri para vocês, entre vigas que estão tracionadas e flexionadas, por exemplo. Tá? Então, eu tenho uma viga apoiada entre um pino e um rolete, suporta uma carga externa de compressão, por exemplo, e uma carga transversal, P1 e P2. Esses dois caras, como a gente está vendo aqui, provocam efeitos de mudança de comprimento. P1 vai tender a encurtar essa viga, e P2 vai tender a encurtar a parte de cima da viga e encompridar a parte de baixo. Tá bom? Se eu estou com pequenas distorções, isso quer dizer que mesmo quando eu estou deformado, eu vou exagerar o formato deformado aqui, tá? Pensando no formato deformado dessa viga, ela vai fazer o seguinte, né? P1 e esse P2 vai provocar um deslocamento da posição original dessa linha neutra, né? Esse carinha aqui vai gerar, então, um deslocamento, uma deflexão que o Popov chama de Vzinho. Tá? Ora, por que é importante eu estar em pequenas distorções? Se esse Vzinho for grande, observe que a gente teria a introdução de um momento gerado por P1. Esse seria um momento adicional que teria que ser tratado. Imagine que eu tenho P1 está aplicado na extremidade dessa barra, tá? E por conta dos efeitos de flexão provocados por P2, eu tenho uma deflexão de V, desloqueio de uma certa quantidade,
Na medida que esse V vai sendo cada vez maior, na hora que eu penso que eu posso deslocar uma força segundo a sua linha de ação, esse momento de P1 vezes V ele começa a ganhar importância na medida que V vai ganhando. Tá? Então, dizer que eu tenho pequenas distorções é querer dizer que, por exemplo, os deslocamentos verticais são aproximadamente zero, ou suficientemente próximos de zero para que esses efeitos de momentos adicionais não precisem ser levados em conta na descrição completa desse nosso problema. Tá? Então, se V vale aproximadamente zero, não adicionamos momentos extras, por exemplo. Seguindo esse exemplo aqui do lado. Argumentos semelhantes também podem ser feitos para outros tipos de distorções, tá? Também cisalhamento, torção. Se a gente saísse desse caso de pequenas distorções, a gente poderia entrar em faixas onde a gente geraria novos carregamentos que seriam meio complicados da gente dar conta de tudo. Tá? Então, pequenas distorções são uma condição importante para a gente poder fazer usar o princípio de superposição de tensões bem. A outra hipótese importante é que a gente trabalhe dentro de faixa elástica. Tá? E trabalhar dentro de faixa elástica quer dizer o quê? Quer dizer que as tensões combinadas são menores do que as tensões de escoamento. Então, se ao combinar as tensões a gente chegasse em tensões que fossem superiores às tensões de escoamento, a gente talvez tivesse algum tipo de problema para descrever adequadamente essas coisas. Né? Eu ainda não falei exatamente o que a gente entende como superposição de tensões. Talvez, se eu tivesse feito isso antes, ficaria um pouco mais simples para a gente explicar essa parte da faixa elástica. Né? Mas superpor tensões é o nome, né? O princípio de superposição de tensões é o princípio que nos diz que um elemento estrutural que esteja sob esforços combinados de diferentes naturezas, sob tração, flexão, cisalhamento ou torção, ele apresenta os mesmos efeitos que teria se a gente somasse os efeitos individuais de cada um. Então, se eu pegasse, por exemplo, o meu eixo aqui, que eu tinha suposto carregado com uma engrenagem helicoidal na sua extremidade, se eu estou dentro dessas minhas hipóteses de pequenas distorções e de faixa elástica, eu posso fazer o quê? Eu posso descrever o comportamento desse eixo apenas com a força normal que aparece nele, que é alguma coisa simples que a gente já sabe fazer, apenas com o momento interno, coisa que a gente já sabe fazer, apenas com o cortante, coisa que a gente já sabe fazer, e apenas com torque. Eu pego esses efeitos todos separados e eu simplesmente superponho eles. Superposição é botar um em cima do outro, né? Empilhar um cara em cima do outro. Então, se eu tenho um determinado nível de tensão provocado pelos esforços normais e um determinado nível de tensão provocado pelos momentos fletores, eu posso somar esses dois níveis de tensões de forma adequada e o efeito resultante é exatamente a soma desses dois caras. Para que isso aconteça, a gente tem que estar numa faixa linear, né? Uma faixa que a gente não tenha saído do regime de comportamento linear. E por isso é importante que a gente tenha, voltando aqui ao tema que a gente estava tratando, é importante que a gente esteja dentro da faixa elástica. O resultado da superposição tem que estar dentro da faixa elástica. Tá? Então, se a gente respeitar esses dois princípios, o princípio da superposição funciona bem. Então, nesse vídeo, eu expliquei para vocês, inicialmente, o que é o objetivo desse nosso capítulo. A gente vai pegar coisas que a gente já sabe fazer de forma isolada, tração, flexão, cisalhamento e torção, e contanto que a gente esteja nas faixas de pequenas distorções, e dentro da faixa elástica para esses corpos, tá? A gente vai poder simplesmente empilhar esses efeitos, amontoar o efeito que a gente tinha individualmente de cada um desses carinhas, a gente vai poder somar e a gente vai discutir o que são os efeitos. A gente vai identificar, então, pontos críticos dentro da seção que não eram, talvez, os mesmos pontos críticos que a gente apareceria antes, apenas levando em conta solicitações isoladas, tá bom? Então, para esse vídeo era isso, tá? Vou tentar pausar esse vídeo agora, espero que tenha ficado bom em termos de qualidade. E logo em seguida a gente vai voltar tratando de vários problemas e vários exemplos que vão nos mostrar como é que a gente faz isso. Primeiro a gente vai fazer o caso misturando sigmas com sigmas, depois a gente vai falar de taus com taus, e dentro desses casos, sigmas com sigmas e taus com taus, a gente vai discutir um pouquinho das limitações e mesmo de caso, né, o que aconteceria se a gente saísse da faixa elástica e qual que seria a dificuldade de tratar coisas fora da faixa elástica, mas vai ser uma abordagem bem breve, a gente vai tentar se ater a exemplos que estejam dentro dessas duas condições. Então no próximo vídeo a gente vai voltar falando sobre misturas de casos onde a gente tem tração, compressão e flexão.
Tá? Muito em breve a gente volta, deixa eu parar aqui a gravação para o vídeo não ficar longo demais. Até mais!